Ô pessoal, chegando ao final da nossa maratona sobre direitos básicos do consumidor, percorremos todo o artigo 6º do Código, inciso a inciso. Hoje eu vou falar com você sobre o inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova. Seguramente um dos direitos básicos mais conhecidos e trabalhados no dia a dia daquele que lida com o direito do consumidor. Antes, porém, de iniciarmos a nossa conversa, eu quero te lembrar para fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho, receber as notificações e ficar bem informado sobre direito do consumidor. Vamos então trabalhar o direito à inversão do ônus da prova, no que consiste e como isto se aplica no dia a dia das ações envolvendo direito do consumidor. Primeira coisa, sempre é bom lembrarmos que este direito, embora seja um direito básico do consumidor, ele não é um direito automático, como muitos acreditam. O consumidor tem direito à inversão do ônus da prova. Não, ele terá este direito ao seu alcance, colocado à sua disposição, quando o juiz entender no caso concreto que aquela versão contada pelo consumidor, aquela versão trazida a juízo pelo consumidor é verossímil, é crível, é plausível. E mais do que isso, quando a produção da prova daquele fato for de difícil obtenção ou extremamente onerosa ao consumidor. Por quê que esse direito básico vale para a relação de consumo? Porque na relação de consumo, nós já vimos a exaustão, há em regra uma desigualdade entre as partes. A regra, portanto, que serve para as relações civis de um modo geral, e a regra do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil pode ser mitigada nas relações de consumo. Qual é a regra geral? E todos nós sabemos que o autor deve provar os fatos constitutivos do seu direito. Por outro lado, o réu deve provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor postulado em juízo. Quando nós trazemos esta regra para a relação de consumo, é possível se proceder à inversão. O juiz, entendendo verossímil a alegação do consumidor e reconhecendo a dificuldade na produção da prova, inverte o ônus, ou seja, faz com que o fornecedor prove a inexistência daquele fato trazido pelo consumidor. Vamos aos exemplos. Imagine um consumidor que adquiriu um carro 0 km que veio com algum problema de fabricação. O carro não apresentava nenhuma alteração quando era utilizado na cidade, a baixa velocidade, mas a primeira vez que este consumidor coloca o carro na estrada e, portanto, em alta velocidade, se depara com uma situação desconhecida por ele. Ele vai fazer uma curva, o volante vira, o pneu não vira e ele acaba causando um acidente. Aquele fato decorre de um problema na produção do veículo. Vamos imaginar que seja um problema na barra de direção do veículo. Imaginem só o consumidor para fazer esta prova de que o carro veio com um problema de fábrica e mais, um problema de ordem técnica. Esta prova, além de ser difícil de ser feita, ela também seria extremamente onerosa ao consumidor, que arcaria, sem sombra de dúvida, com uma perícia judicial para esta obtenção. O que faz o juiz em casos como esse? O que pode fazer o juiz em casos como esse? Inverter o ônus para que a montadora do veículo comprove a inexistência do defeito. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês neste tema da inversão do ônus da prova é o momento em que a inversão pode ser feita. Muitas das vezes, em especial nas ações de direito do consumidor nos juizados especiais, sendo a relação de consumo, o juiz no primeiro despacho já sinaliza ao fornecedor de que poderá ser feita a inversão do ônus da prova, evitando com isso
o fator surpresa ao fornecedor, ainda que não seja ações no juizado especial, mas as ações na justiça comum, o juiz deve também sinalizar às partes de que procederá à inversão do ônus da prova. E um bom momento para que isto seja feito é na decisão saneadora. Ao fixar os pontos controvertidos, deve o magistrado sinalizar com a inversão do ônus da prova, retirando das partes, em especial do fornecedor, o fator surpresa e, com isso, carreando a ele este ônus em provar que o fato alegado pelo consumidor simplesmente não ocorreu ou não foi causado por ele, fornecedor. Se você tem algum exemplo sobre inversão do ônus da prova e quer compartilhar conosco, utilize os comentários e eu vou interagir com você respondendo a todos eles. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.